Camila, bem-vindos a este canal. E hoje eu trouxe para vocês esse ponto bem delicado e lindo que vocês podem utilizar dos dois lados, porque ele é um ponto igual na frente e atrás. Um ponto trabalhado com pontos, também ponto fantasia, olha que lindo que ele fica. E eu vou mostrar para vocês algumas variações também deste ponto, por exemplo, para vocês conseguirem fazer com um relevinho aqui no meio. Este é um tipo de ponto que vocês podem utilizar para diversos trabalhos, como por exemplo as colchas, mantas, bolsas, passadeiras, porta-copos, tapetes, peças de vestuários, almofadas, uma infinidade de opções para utilizar com este ponto. Inclusive lá no meu outro canal, Camila Passadora e Handmade, eu fiz para vocês já uma bolsa maravilhosa com este ponto. Aqui com essa partezinha em relevo, a bolsa ficou simplesmente incrível, olhem os detalhes dela aí, estou mostrando para vocês. Caso vocês se interessem em fazer a bolsa, estou deixando também aqui na descrição do vídeo o link desta bolsa. E é um ponto super simples, rápido e gostoso de fazer. Nós podemos trabalhar com qualquer tipo de fio, desde barbantes, fio náuticos, fio de malha, fios menores como fio Anne, amigurumi. Então dá para trabalhar com qualquer tipo de fio. Então, se você já gostou, deixa aquele like para mim, que me ajuda muito. Compartilhe o vídeo com outras pessoas que possam se interessar. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, ativando as notificações para receber os novos vídeos toda vez que forem postados. E é isso, gente, bora fazer! Aqui, para essa amostrinha, eu vou utilizar um barbante. Este barbante, ele é o Egito da Textil Piratininga e ele tem um tex de 900, que é equivalente a um barbante número 6. Essa cor aqui que eu estou utilizando é a cor Castor. E eu vou utilizar aqui uma agulha 3,5. Lembrando que sempre que vocês forem fazer a substituição de fios, lembrem-se de substituir também a numeração correta da agulha. Nós vamos começar fazendo correntinhas, então eu vou laçar o fio sobre o meu dedo, jogando para trás, passar aqui por baixo desse fio, por cima deste outro, dar uma giradinha, tirar os meus dedos e puxar os fios para baixo. Prendi o fio na agulha. Seguro o fio menor e agora aqui no fio do novelo eu vou iniciar a fazer correntinhas. Então, laço, passo por dentro, laço, passo por dentro dessa que está na agulha. Cada vezinho deste que se forma é uma correntinha. Eu não considero este nozinho inicial e nem essa laçada que está presa na agulha. Então, aqui eu já tenho duas correntinhas. Nós precisamos trabalhar sempre com múltiplos de 6. Então, independente do tamanho que vocês necessitem fazer o trabalho de vocês, podem fazer no tamanho desejado, só que sempre utilizem múltiplos de 6. Contem de 6 em 6. Eu trabalhei aqui no total 30 correntinhas, que são os meus múltiplos de 6 em 6. Trabalhados aqui meu múltiplo de 6, eu vou fazer uma correntinha a mais, que é a finalização. Então, sempre múltiplos de 6 mais 1. Por quê? É a finalização. Então, nós vamos trabalhar assim, múltiplos de 6 mais 1 no final. Agora, então, aqui eu tenho 31 correntinhas. Então, independente da quantidade aí que vocês tenham, agora, essa daqui vai ser a nossa correntinha, onde nós vamos subir os primeiros pontos, que são equivalentes a esses pontinhos aqui, que fazem essa primeira subidinha aqui. Então, neste ponto aqui, que é essa uma a mais que a gente fez, eu vou fazer mais 3 correntinhas. Então, 1, 2 e 3, certo, gente? Então, no total, só para vocês não se confundirem, no total, nós trabalhamos com múltiplos de 6 e no final a gente acabou subindo mais 4 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar na 7ª correntinha. Então, vou pular 6 correntinhas aqui.
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e na sétima, aqui na sétima, eu vou fazer o ponto alto. Então, vou pegar aqui a alcinha do meu ponto, laço, trago para cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2, fico com 2 na agulha, laço, tiro as 2. Fiz um ponto alto. Dentro do mesmo ponto, eu vou fazer outro ponto alto. Laço, laço o fio do novelo, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Então, fiz aqui mais um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Vou fazer uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Laço, faço um e mais outro ponto alto. Então, eu fiquei com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos dentro da mesma correntinha. Agora, nós vamos pular 2 correntinhas. Então, vou pular, ó, trabalhei nesta, eu vou pular essa e essa, ó, 1 e 2, vou vir na terceira e fazer um ponto alto. Este daqui é um ponto alto sozinho. Fiz o ponto alto sozinho, vou pular mais 2 correntinhas. Então, trabalhei nessa, vou pular 1, vou pular 2, vou vir na terceira e repetir o meu lequinho. Meu lequinho tem 2 pontos altos, então, aqui eu fiz 1, vou fazer mais um, então, 2. Vou fazer uma correntinha e vou fazer mais 2 pontos aqui dentro do mesmo ponto. 1 e 2. E agora, a gente vai repetir a mesma sequência que estamos fazendo aqui, o padrão é este. Então, fiz aqui o meu lequinho, vou pular 1, 2, venho na terceira e faço o ponto alto sozinho. Então, um ponto sozinho. Fiz o meu ponto sozinho, vou pular 2, 1, 2, vir na terceira e fazer o meu lequinho, que é composto por 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos, dentro da mesma correntinha. Então, 1 e 2. Fiz aqui o meu lequinho, vou pular 2 pontos, 1, 2, vir na terceira e fazer o ponto sozinho. Então, esta é a nossa sequência. É isso que nós vamos fazer aqui até o final da carreira. Chegando aqui no final, nós vamos finalizar também com uma paredinha de um só, um ponto alto sozinho. É assim que nós vamos terminar, independente aí da quantidade que vocês tenham feito. Cheguei aqui ao final da minha primeira carreira, então, iniciando aqui com um ponto sozinho e terminando também com um ponto sozinho, porque dessa forma a gente consegue fazer uma paredinha aqui para o nosso trabalho subir reto. Então, tem os pontos fantasias aqui, os meus lequinhos, e no meio de cada um eu tenho um pontinho também sozinho. Então, agora, para a próxima carreira, eu vou fazer 2 correntinhas, então, laço, faço 1 e 2, que vão ser equivalentes já ao primeiro ponto da minha próxima carreira. Viro o meu trabalho. E agora, aqui no meinho do meu leque, eu vou fazer 2 pontos altos, então, eu laço, venho aqui entre os pontos, no meio do leque, faço 1 e 2. Vou fazer uma correntinha e mais 2 pontos altos. Então, eu vou repetir o meu leque dentro do meu leque da carreira anterior.
Então, repetir o meu lequinho. Agora, eu vou laçar, vou vir aqui na cabecinha do meu ponto alto, então, pegando as duas alcinhas, aqui eu tenho o corpinho, e as duas alcinhas aqui da cabecinha do meu ponto alto. E aqui neste lugar, eu vou fazer um ponto alto. Feito meu ponto alto, eu vou fazer outro lequinho aqui no meio do meu lequinho. E aqui tenho novamente o lequinho sobre o lequinho. E agora, vou fazer novamente o ponto alto sobre o ponto alto. Então, venho na cabecinha do ponto sozinho e faço um ponto alto. E a nossa sequência aqui é somente esta. Então, aqui eu vou fazer entre os lequinhos, aqui no meio dos lequinhos, eu vou repetir o meu lequinho. E onde eu tenho ponto alto, eu vou fazer um ponto alto sobre ponto alto. Então, façam o de vocês até chegar no final. Cheguei aqui ao final da minha carreira, eu vou laçar e fazer o ponto alto aqui no cantinho. Então, aqui eu tenho uma correntinha, vou pular uma, vou pular duas, vou vir aqui na terceira, pegar no meio dela, laçar e fazer um ponto alto. E vai ficar desta forma, assim a gente finalizou, começou e finalizou, deixando aqui essa lateral reta. Agora, para a próxima carreira, nós vamos fazer exatamente o mesmo processo, aqui é só repetição, gente, padrão super simples, fácil e fica lindo. Então, é só duas correntinhas, uma, duas, viro o trabalho e começo a fazer o meu lequinho sobre o lequinho. Depois do lequinho, apenas o ponto alto sobre o ponto alto. E repito os lequinhos. É só esse o padrão, gente, super, super simples. Eu tenho este padrão aqui que eu fiz para vocês na bolsa. A única diferença dele é o mesmo padrão, a única diferença é que eu fiz o relevo. Então, ao invés de fazer o ponto alto na cabecinha do ponto alto, eu abracei o ponto. Então, eu fiz um relevo, só que eu fiz o relevo todos do lado de fora. Se a gente for fazer, por exemplo, em carreiras circulares, fica mais fácil porque a gente sempre vai pegar ele por fora. Agora, nessa carreira assim, quando a gente faz frente e verso, também não tem problema, a gente consegue fazer. A única coisa é que a gente precisa deixar sempre o relevo para o mesmo lado que a gente quer. Então, aqui, por exemplo, se eu fosse fazer o ponto em relevo, a única diferença que eu faria, ó, seria isso, eu laço, abraço o meu ponto, então, abraço o ponto alto, laço e faço o ponto alto. Só que abraçando o ponto e não pegando na cabecinha. Estão vendo que aqui eu fiquei com ponto relevo para este lado. E aí, quando eu virar a carreira, fizer do outro lado, a diferença que eu vou fazer para ficar relevo sobre relevo, desta vez, ó, eu peguei ele assim, certo? Então, na outra carreira, eu vou pegar ele ao contrário. Como que seria ele ao contrário? Seria assim, a gente coloca ele aqui e joga ele para trás. Então, ó, estou abraçando ao contrário. Laço, passo aqui por dentro, trago para cima e faço o relevo. Estão vendo que ele não ficou para cá? Ele ficou para cá. Então, aí, desta forma, a gente faz sempre o relevinho do mesmo lado. Então, é a única diferença para a gente fazer aqui o trabalho com os pontos em relevo e o ponto sem relevo. Aqui eu trouxe para vocês também essa amostrinha que eu tinha feito na lã, para vocês verem como fica o trabalho, também fica espetacular, este ponto é muito fofo, ele é lindo e fica bem legal também em qualquer tipo de fio. Aqui também é ponto sobre ponto e não relevo aqui nesta amostrinha. E eu vim mostrar aqui apenas essa finalização para vocês, porque agora nós temos as duas correntinhas que nós fizemos. Então, vou só pular aqui, vou vir aqui neste meinho, onde eu tenho aqui a correntinha, ó. Eu tenho elas aqui, ó, uma e duas. Eu vou laçar e eu vou vir aqui no pezinho dela mesmo.
ó, pra gente crescer esse ponto, deixar bem retinho. E aqui eu faço o ponto alto. Desta forma, ó, nossa lateral, ela não fica, assim, tortinha, né? Ela fica bem retinha, a gente pegando aqui no pezinho da primeira correntinha que nós fizemos aqui da carreira anterior. E aí, gente, é só isso. Eu vou crescer aqui o trabalho para mostrar para vocês como vai ficar. Vou subir aqui mais algumas carreiras. Cada lequinho aqui é uma carreira, então eu subi mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu fiz 6 carreiras. Olha como o ponto fica lindo. Deixa eu puxar o fio aqui. Olha como ele é maravilhoso. Aqui na frente, na parte de trás, ele fica igual. Então, é um ponto que dá pra gente usar dos dois lados. E eu trouxe para vocês também, fiz uma outra amostrinha aqui, um pouco maior, para que vocês possam ver o tamanho, a diferença de tamanho quando a gente utiliza uma agulha maior. Aqui eu utilizei a mesma quantidade de pontos, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas de lequinhos e aqui também. E olha só a diferença de tamanho. Aqui eu utilizei uma agulha número 5 e aqui a agulha 3,5. Então, caso vocês necessitem aí da peça de vocês para que ela tenha amplitude, para que os pontos fiquem assim mais espaçados, utilizem uma agulha maior. Então, uma dica aí bem interessante, a gente utiliza o mesmo fio, porém utilizo uma agulha maior, dessa forma os pontos abrem mais. E se vocês querem um ponto mais fechadinho, de repente fazendo aí uma peça de manta, vestuário, até mesmo almofada, que a gente necessita de ter os pontos um pouquinho mais apertados para não aparecer embaixo, a gente faz com a agulha menor. Então, aqui está a diferença de tamanho para que vocês consigam ver aqui os pontinhos, como fica essa diferença. Então, quis trazer aqui para vocês, para mostrar realmente que dá pra gente ter essas duas variações só de trocar a agulha, que a gente já tem para alguns tipos, dependendo do tipo de trabalho que vocês forem utilizar. E essa minha amostrinha menor ficou com 17 centímetros de largura por 8 centímetros de altura. Nós fizemos aqui 6 carreiras no total e ela ficou com 20 gramas. Já essa maior, a amostrinha maior que eu trouxe para vocês, que eu utilizei a agulha número 5, ela ficou com 20 centímetros de largura por 13 centímetros de altura, com 8 carreiras no total e um peso de 30 gramas. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado deste ponto. Deixem aqui nos comentários para mim. Deixem aquele like que me ajuda muito e compartilhem o vídeo também com outras pessoas. Não se esqueçam de se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. E obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.